8 semanas. Esse é o tempo que o seu cérebro precisa para literalmente mudar de forma. Não estou falando de melhoras espirituais, estou falando de mudanças físicas mensuráveis, comprovadas por ressonância magnética. Pesquisadores de Harvard colocaram pessoas comuns para meditar apenas 27 minutos por dia. Em 8 semanas, escanearam os cérebros novamente e ficaram chocados com o que encontraram. A massa cinzenta tinha crescido em áreas específicas. Outras áreas tinham literalmente encolhido. O cérebro ele havia se remodelado como argila nas mãos da consciência. E sabe o que é mais incrível? Os monges tibetanos já sabiam disso há mais de 2.500 anos. E eles não tinham aparelhos de ressonância para provar. Hoje você vai descobrir exatamente o que acontece no seu cérebro quando você medita. Porque isso é uma ferramenta poderosa de transformação que você possui. E como começar ainda hoje, mesmo que você nunca tenha meditado na vida. Bem-vindo ao Portal Conexão Cósmica, segundo dia dessa jornada. Prepare-se, a ciência que você vai ver agora é mais fascinante do que qualquer ficção. Primeiro vamos compreender o básico, o que é neuroplasticidade. Durante décadas, a ciência acreditou que o cérebro adulto era fixo, imutável. Você nascia com o número de neurônios e pronto, o jogo estaria ali definido. Mas nas últimas décadas descobrimos algo revolucionário. O cérebro é plástico, não no sentido de material, mas de maleável. Neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de criar novas conexões neurais, fortalecer algumas, enfraquecer outras e até mesmo gerar novos neurônios. É como se o cérebro fosse uma cidade viva, onde ruas são criadas, outras abandonadas, pontes construídas, tudo baseado como você usa a sua mente. E aqui está o pulo do gato. Você tem o poder de direcionar essas mudanças. Como? Através da atenção focada e repetida. E não existe ferramenta mais poderosa para isso do que a meditação. Então vamos a fatos concretos. Em 2011, a neurocientista Sara Lazar, sua equipe de Harvard Medical School, conduziram um estudo que virou esse jogo. Eles pegaram 16 pessoas que nunca haviam meditado antes, o protocolo simples, 27 minutos de meditação mindfulness durante 8 semanas. Antes de começar, todos passaram por ressonância magnética. Após 8 semanas, nova ressonância. E os resultados? Aumento da densidade de massa cinzenta em 4 regiões cerebrais específicas. No hipocampo, primeiro, a região da memória e do aprendizado, literalmente ficou mais denso, sua capacidade de aprender e lembrar informações melhorou fisicamente. Segundo, o córtex cingulado posterior, responsável pela autoconsciência e pela compaixão, os meditadores desenvolveram mais matéria cerebral na área que nos conecta uns aos outros. A terceira é a junção temporoparental. Sua capacidade de colocar-se no lugar do outro cresceu literalmente. 4 é a ponte, a área que produz neurotransmissores reguladores, melhor equilíbrio químico cerebral natural. Mas ainda tem mais, a amígdala, gente. Seu centro de medo, de ansiedade, estresse diminuiu de tamanho. E atenção, essas mudanças foram correlacionadas com os relatos subjetivos dos participantes. Quanto mais redução da amígdala, menor o nível de estresse relatado. Agora, se 8 semanas causam essas mudanças, o que acontece com quem medita há décadas? O neurocientista Richard Davidson, ele estudou monges budistas tibetanos, alguns com mais de 50 mil horas de meditação ao longo da vida, quando colocaram eletrodos nesses monges e pediram que meditassem em compaixão. Algo extraordinário acontece. As ondas cerebrais gama, associadas à autocognição e felicidade, dispararam para níveis nunca registrados antes na ciência. Matthew Ricard é um monge francês, foi chamado de o homem mais feliz do mundo após exames mostrarem atividades extraordinárias no córtex pré-frontal esquerdo, Então, a região associada a emoções positivas. O Davidson, ele descobre que até mesmo iniciantes, após 3 meses na prática, já mostravam mudanças significativas na ativação dessa mesma região. A diferença entre você e o monge não é o tipo, é de grau. O caminho é o mesmo, a direção é a mesma. Você só está alguns passos atrás, mas na mesma estrada.
Ok, mas o que realmente acontece no seu cérebro durante a meditação? Quando você fecha os olhos e foca na respiração, várias coisas acontecem. A rede de modo padrão desacelera, que é a região que fica ativa quando a nossa mente vaga, ruminando sobre passado e futuro. Durante a meditação ela se acalma, menos tagarelice mental. O córtex pré-frontal se ativa, que é a região executiva do controle da consciência, né? Então você fortalece literalmente sua capacidade de escolher onde coloca a sua atenção. Terceiro, aumenta a produção de GABA e serotonina, neurotransmissores que regulam ansiedade e humor. É como se você estivesse tomando antidepressivo natural, mas sem efeitos colaterais. O quarto, cresce a conectividade entre os hemisférios. Seu cérebro fica muito mais integrado, trabalhando como um time unificado. Redução de cortisol, o hormônio do estresse diminui e por isso meditadores relatam menos ansiedade, melhor foco, muito mais clareza emocional, sono profundo, maior criatividade. Não é efeito placebo, é neurobiologia pura. E você não precisa virar monge ou meditar por horas por dia. Estudos mostram benefícios em entre 10 e 15 minutos diários. Consistência vence intensidade. Vou te dar um protocolo simples que eu faço para mim hoje. Primeiro, escolha um lugar, um horário fixo, de preferência de manhã, logo ao se levantar. Isso ancora o hábito. 2. Sente-se confortavelmente, não precisa ser na posição de lótus. Cadeira, sofá, cama, apenas coluna ereta. Foque na respiração. Não precisa controlar, apenas observe, sinta o ar entrando e saindo. Quando a mente vagar e vai vagar, gentilmente traga de volta para a respiração. Isso não é falha, isso é prática. Cada vez que você retorna, está fazendo uma repetição neural. Comece com 5 minutos, depois aumente gradualmente. Lembre-se, cada segundo de atenção focada está remodelando seu cérebro. Você está literalmente esculpindo a sua própria mente. Então vamos recapitular o milagre que você acabou de aprender. Seu cérebro não é uma máquina fixa que você recebeu ao nascer e tem que aceitar isso para sempre. Ele é um órgão vivo, respirando, se remodelando a cada momento, baseado em onde você coloca a sua atenção. Meditação não é religião, não é misticismo vago, é uma tecnologia mental de precisão, com resultados mensuráveis, validados pelas melhores universidades do mundo. 8 semanas, 27 minutos por dia, massa cinzenta, crescendo em áreas de memória, compaixão, autoconsciência, amígdala encolhendo, levando embora todo esse seu medo crônico e a sua ansiedade, e eu que o diga. Então você tem em mãos o equivalente neural de ir para uma academia, mas em vez de treinar o bíceps, treina atenção, paz, interior. E assim como na academia, os resultados são acumulativos. Semana 1, dificílimo. Semana 4, você já sente diferença. Semana 12, você não reconhece mais a pessoa que você era. Há 2.500 anos, Buda sentou sob uma árvore e disse: a mente é tudo. Você se torna aquilo que pensa. E hoje, 2025, Harvard confirma, ele estava absolutamente certo. Então aqui está um desafio, começar hoje, não amanhã, hoje. Depois que terminar este vídeo, coloque um timer de 5 minutos, sente-se, respire e observe. E deixe nos comentários, você já medita? Se sim, que mudanças você percebeu? Se não, o que te impede de começar hoje? Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. Se este vídeo te inspirou, compartilhe com alguém que está lutando contra a ansiedade ou estresse. Você pode literalmente mudar a vida dessa pessoa. Amanhã, no terceiro dia, vamos falar sobre o poder do momento presente, unindo a filosofia de Eckhart Tolle com ensinamentos do Buda. Como estar aqui agora é a chave para toda a paz interior. Eu te vejo amanhã e, enquanto isso, respire. Seu cérebro está assistindo e até lá, gente. Um abraço, permaneça presente.